Pois não, meu caro Bizarro. Olha que história que vem da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Polícia Civil daquela cidade está procurando agora o padre. O padre que está sendo, ou pelo menos há uma suspeita muito grande sobre ele, de ter atropelado propositalmente um homem na Avenida Tiradentes, ali na região central da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. E a história foi a seguinte, Bizarra. Pelo que se sabe, esse homem que foi atropelado propositalmente, ou que teria sido atropelado propositalmente pelo padre, ele teria furtado minutos antes algumas peças de roupa da paróquia, blusas, enfim, parece que tem uma calça ali no meio também. E aí, Bizarra, o que se sabe então, até pelas provas obtidas, e a gente tem o vídeo, e as imagens são chocantes. Ato contínuo desse furto, o padre então teria pegado o carro da paróquia e aí na Avenida Tiradentes ele identificou o ladrão que, repito, minutos antes tinha invadido a igreja e furtado algumas peças de roupa. E aí o padre propositalmente joga o veículo para cima desse homem. E aí dá para observar pelo vídeo que a gente vai exibir, inclusive você já deve estar exibindo, né, Bizarra? Esse vídeo mostra o momento em que esse homem é atropelado, ele tá na calçada e aí carro e vítima entram numa garagem e o impacto foi tão violento que o portão da garagem chegou a ser derrubado e aí minutos depois a polícia foi acionada exatamente por pessoas que viram, que foram testemunhas, né, dessa situação. As pessoas então chamaram o socorro, chamaram também a polícia e aí se verificou então que havia imagens de câmeras de monitoramento. Pela placa do carro, foi puxado ali, né, pelas características, o carro, portanto, pertence a essa paróquia e agora, pelas informações que a polícia já obteve, o padre estaria na direção e ele teria atropelado propositalmente o criminoso que minutos antes, repito, tinha furtado peças de roupa. E aí o ladrão, evidentemente agora está internado em estado grave na UTI da Santa Casa da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, ele vai responder pelo furto. E o padre, meu caro Bizarra, quando for localizado, ele vai responder por tentativa de homicídio. Ou seja, o remédio acabou sendo, a dose do remédio acabou sendo muito, mas muito, infinitamente maior do que a doença pedia naquele momento. É uma situação que evidentemente segue sendo investigada pela polícia de Santa Cruz do Rio Pardo e aí a gente termina da forma com que começamos. O padre está sendo procurado nesse momento porque até agora ele não foi localizado e nem tampouco compareceu na delegacia. Olha, eu falei em nome de Brambila, acreditando no futuro. Para quem nos acompanha aqui em áudio e vídeo, vamos então rever aqui o momento em que o padre dá um strike, né, no rapaz. E um detalhe, né, Bizarra, porque ele acaba jogando o rapaz na garagem. Imagina se isso foi um pouquinho antes, na parede mesmo, aí prensava ali, né? Ele ainda tá vivo por conta de ter sido numa garagem, né? Então a gente não tem certeza que é o padre, mas tudo aponta que sim, ele tá sumido, o carro é da paróquia, fez vingança, olho por olho, dente por dente, Velho Testamento, hein? Velho Testamento voltou, hein? Que coisa. E aí o remédio, né, Café? Eu repito, o remédio foi muito maior. Não dá para cometer um crime para combater o outro e aí você tem uma tentativa de homicídio. O Borgo tá aí com a gente, é advogado criminalista, sabe muito bem do que eu tô dizendo. Artigo 121 do Código Penal. É o pior tipo de violência que o ser humano pode cometer ao outro. Ou seja, tirar a vida dele. E evidentemente para a polícia essa foi a intenção do padre. Tanto que ele vai responder por tentativa de homicídio. O rapaz está internado ainda em estado grave, mas ele cometeu um furto, que é o artigo 155 do Código Penal, pena pequena, um crime de baixo potencial ofensivo. E aí agora a gente tem um de baixo potencial ofensivo e do outro lado o pior tipo de violência que um ser humano pode cometer contra o outro, ou seja, acabou exagerando aí na dose o padre da paróquia, caso seja confirmada a participação dele nesse caso.